Na verdade, o Choclen, eles vêm sofrendo o impacto ambiental dessa barragem desde a construção dela, no início da década de 80, né? Isso gerou um impacto socioambiental ali absurdo, né? Na verdade, e eles vêm desde lá com uma situação assim de... Tem casas que estão em situação de alto risco de desabamento, lá tem mais de 13, 14 casas com alto risco de desabamento. Tu tem a cada enchente ou a cada chuvarada, todos os anos, fica 2, 3 aldeias ilhadas. Dessa vez a gente contabilizou, contou, em torno de 110 famílias ilhadas, né? Significa que eles não conseguem sair para ter atendimento médico, não conseguem chegar médico lá. Isso é uma coisa assim que eles vinham tentando sensibilizar o governo do estado e a própria União para uma interferência estruturante na aldeia, para uma interferência de fato com o intuito de resolver alguns problemas, né? E eu, inclusive, a gente observou isso, nos solicitaram apoio, tudo. A FUNAI, a gente tem obrigação de dar cobertura, né, de apoiar os indígenas. Em relação ao movimento, eles escolhem fazer o que eles escolhem fazer. A gente, o máximo que faz é discutir a estratégia. Olha, isso pode dar nisso, o juiz pode chegar, pode mandar você sair eventualmente, numa reintegração de posse, ou a polícia eventualmente pode querer entrar para tirar, e a gente fica nesse papel de dialogar e mediar situações de conflito, né? E eu tive lá no dia de quinta-feira, e a situação é bem dramática mesmo. Eles conseguiram com o movimento fazer com que o governo do estado mandasse o secretário de Defesa Civil para sobrevoar o local. Coisa assim que eles vinham pedindo há muito tempo e não acontecia. Parece que era um problema de menor tamanho, né? De menor importância. E a gente não conseguia, depois de vista da FUNAI, trazer à tona que tem um problema sério lá. Tem um problema seríssimo. Agora, dessa vez, teve 3 casas que ficaram submersas, né? Só que o problema é assim, essa barragem, ela gera um impacto, isso é uma vida deles eterno, não é um impacto casual, né? Assim como o benefício que tem para o Baixo Vale do Itajaí, que deve pegar mais de 1 milhão de pessoas, também o benefício é eterno, no sentido de prevenir cheia. De certa maneira tem uma importância social isso para essa população. Só que enquanto a população não indígena do Baixo Vale ficou com o bônus, a proteção, essa comunidade, esse povo indígena, ficou com o passivo, né? E essa barragem foi construída no período da ditadura militar e que também tinha uma legislação ambiental menos exigente. Não houve estudo de impacto ambiental. Houve uma lista de algumas ações de compensação e mitigação, tipo construindo 200 e poucas casas, né? Era para fazer estradas, deixar as estradas feitas, era para fazer ponte de direito, não fizeram, né? Não fizeram mais do que construção de 200 e poucas casas. Só que hoje as casas que o próprio barragem deu como compensação estão caindo, porque estão nas encostas, eles estão numa área assim, a gente sobrevoando, ele percebe assim, é belíssima aquela região. A maioria daquela terra está com uma mata nativa. Esse povo preserva essa mata nativa, né? A maioria está com mata nativa, só que estão morando nas encostas de morro, e os morros estão caindo, e vão cair mais. E eles tentaram uma negociação no ano de 92, quando ocuparam a barragem, e até agora aquele protocolo não foi cumprido. Como é que a FUNAI pode interferir nesse processo? A FUNAI, assim, não tinha a regional da FUNAI, quando a gente instituiu ela aqui, foi na reestruturação da FUNAI em 2009, imediatamente a gente passou a estudar a história do Choclen, né, desses projetos, toda a questão da influência da barragem, né? E a gente percebeu assim, tem um tema que vai ter que ser trazido, que é a União, em parceria com o governo do estado, fazer um estudo um EIA-RIMA daquela barragem. É um passivo, tem que ser feito um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, impacto socioambiental sobre essa comunidade. Tem que fazer, isso é urgente, isso tem demanda até no judicial, mas isso tem que ser feito de imediato. A melhor forma, eu acho que até para ter uma situação assim de diminuição da situação de conflito, é a união com o governo do estado dizer, iremos fazer, vamos liberar recursos, contratar uma equipe de técnicos que vão passar aí 6 meses, 1 ano, dialogando com vocês, estudando tecnicamente toda a região e apontando soluções, né, estruturantes, né, para garantir a vida desse povo.
Tem problema. Olha o que aconteceu, o que de uma maneira assim até mais interna em diálogo entre as instituições, né? A gente passou um tempão querendo dialogar de uma maneira mais séria, assim, objetiva, sensibilizar o DEINFRA e a própria Secretaria da Defesa Civil para discutir os temas da barragem, essa hipótese, ideia que a gente concorda de um passivo ambiental sério, tudo, né? E a gente não conseguia sensibilizar. Aí quando o Choclen faz esse movimento, eles provocaram a entrada da Defesa Civil no processo. E isso acho que é um grande ganho deles. O que a gente percebeu durante a tarde de quarta-feira? A Defesa Civil estava muito preocupada com o que poderia acontecer e pode acontecer, eventualmente, com esta barragem. Por quê? Os índios tinham dito, ou circulava uma informação, a gente não tinha como comprovar, mas chegou para nós a informação talvez do próprio da Defesa Civil, que os índios teriam mandado fechar as comportas de água. E aí a Defesa Civil estava muito preocupada, porque fechando as comportas, ela fica, e pelo menos foi esse entendimento que a gente teve na FUNAI, se ela ficar 6 horas, 12 horas fechada, a água que estava acumulada lá, no final de semana a previsão era de chuva, ao receber a chuva mais acima, ela acumularia uma água de um volume tão grande e que poderia extravasar pelo vertedouro, e esse vertedouro não está ainda completamente construído tudo no vertedouro da barragem. E a hipótese que a Defesa Civil nos colocou se necessitar extravasar para o vertedouro, pode ter uma força tão grande, inclusive de romper a barragem. E essa hipótese eles nos disseram, ela não pode acontecer, em hipótese alguma. Era esse o recado que eles nos davam. Um técnico deles chegou a dizer, olha, os índios têm que sair de lá em 55 minutos, senão nós vamos botar a polícia militar para tirar os índios. O que a gente disse? Olha, hipótese alguma, vamos trabalhar com essa de tirar a força, porque daí vai dar encrenca muito grande. Vamos buscar uma solução dialogada, mediada. E o tempo todo a gente estava dialogando com algumas lideranças lá que estavam de lá na barragem, estavam juntos, e também com o servidor da FUNAI. O tempo todo a gente estava, a partir da sede aqui, também mediando esse conflito, né? O que a gente sinalizou para os índios? Olha, o compromisso do secretário de ir aí amanhã de manhã, eu também estou indo, a gente vai sobrevoar, a gente vai fazer uma reunião com vocês, a gente vai buscar dar encaminhamentos, né? Aí nós pedimos a partir da FUNAI, olha, recuem dessa ação de fechar as comportas, quem tem que gerenciar é a Defesa Civil do ponto de vista técnico, ela precisa ter uma administração técnica, apesar de toda essa história do impacto ambiental, a gente não pode botar isso em risco, né? Mas essa hipótese ela existe, né? O que a gente precisa é avançar numa negociação concreta entre a União, o Estado e os indígenas, né? E para melhorar as condições de vida ali e ser um processo compartilhado de acompanhamento, de gerenciamento, né? Esse povo tem uma demanda assim, tem necessidade de relocar praticamente uma aldeia inteira, ou 2 aldeias inteiras, para cima do topo do morro. Eles já estão numa limitação de território. E aí tem um outro tema que é o tema da demarcação da terra indígena, né? Que tem 14 mil hectares, né? Que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, aliás está na mesa do atual presidente do Supremo, o Lewandowski, né? O ministro Lewandowski está com o processo na mão. E que assim, a FUNAI, há uns anos atrás, ela estudou, comprovou que tem mais esses 14 mil hectares de território e que tem que devolver para os índios. E isso é um dos relatórios mais bem construídos assim, e que comprovam mesmo a demarcação da terra indígena. A gente, quando começa a ler, não tem a menor dúvida que é território indígena. Só que tem agricultores. Só que tem que passar por um processo também de mediação e de construção de acordos, talvez indenizando eles, comprando outra área para eles, para devolver esse território, para que eles parem de sofrer o risco da barragem. Talvez é quase como uma compensação da barragem zerar isso. Ele devolve esse território. Para tu teres uma ideia, em 57 o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que era a instituição do Estado brasileiro antes da FUNAI que tratava com os índios, o SPI repassou para o governo de Santa Catarina no ano de 57 6 mil hectares para fazer colonização com agricultores, né? Os 6 mil hectares o Estado devolveu lá. Então, o Estado de Santa Catarina tem uma dívida com esse povo. Tem documento, isso não é uma questão que questiona este governo. São todos os governos que passaram.
né, tem essa responsabilidade. Houve essa diminuição. Quando foi a própria criação dessa área indígena, que chama Duque de Caxias, no período do SPI, a criação dessa área, era chamada reserva naquela época, já dizia nos primeiros documentos que ali eram 30 mil hectares, que para colonizar toda aquela região do Vale, do Itajaí, a empresa que ganhou as terras da União, ela já estava grifando documentos que 30 mil hectares eram para os índios. Nunca tiveram os 30 mil hectares.